funcionar isso, esse elemento vertical e as relações espaciais, num negócio que vai se transformando à medida que gera um espaço e morre, né? Então, todas essas peças estão conectadas com a do lado de uma maneira paramétrica, uma maneira extremamente matemática, na qual, se eu diminuo uma peça, a próxima peça vai diminuir da mesma maneira, né? Então, isso me possibilita uma infinidade de coisas. Eu não parto, a gente não precisa partir simplesmente do cubo, da esfera e daquelas questões simplesmente modernas, assim, né? Então, são superfícies extremamente complexas que a gente acaba fragmentando ela de uma maneira a poder executar, né? Também tem uma implantação, uma planta de água, os cortes. Então, gerava um espaço, né? Que é isso que a gente propunha, brincou com a topografia para diminuir a influência dos carros. E só dizer, esse concurso, eles tinham uma base de mármore que eles falaram que tinha que preservar, só que eles não davam nenhuma especificação técnica da base de mármore. E a gente se questionou um pouco como que eu vou preservar alguma coisa e apoiar alguma coisa em cima de um elemento que eu não faço nem ideia como que funciona. Então a gente propôs quebrar uma grande pedra de mármore nessas diversas lâminas de mármore e fazer isso. E quando a gente fez isso, a gente foi desclassificado, lógico. Bom, aí tá. Eram luminárias na ponteira, como resolveria isso. Pode passar. Acho que tem um detalhe, né? Aí tem um detalhezinho de como seria essa montagem. Tudo isso que a gente está mostrando são só coisas que a gente mandou para o concurso, né? Nada que foi produzido depois. Enfim, um detalhe maior de como isso estaria no solo, enfim, sessão construtiva mesmo. Esse já é um concurso pré-trienal de Lisboa. Daí eles propunham a solução de uma casa a pátio, né? Para até um pátio pavilion, né? Que chamava até o concurso, que era para uma construção de baixo custo, né? Tendo essa relação tanto do pátio micro, né? quanto do pátio macro, né? Então essa tentativa nossa de não, através desse pensamento, dessa própria parte teórica que a gente vinha evoluindo, né? Não deixar as coisas estáticas, né? E também fazer uma relação diferenciada entre as visuais, entre as colocações, entre essa própria relação urbana e do pátio que as próprias casas formam, quanto o pátio interno da casa, né? Que uma coisa seja fluida, esses espaços sejam fluidos, né? Então, era uma proposição de ignorar não, mas substituir essa formação retilínea, né? Essa formação ortogonal, para uma formação que você utilize o espaço de circulação como espaço habitável, né? Como espaço útil, né? Então, a disposição dos espaços e da conformação do programa, né? Então, bem anti-segmentação, assim, é muito mais tentar unir as coisas da melhor forma possível, até porque isso economizaria dinheiro. Teria um teto aí de 20 mil dólares a casa. Então, até aí demonstra a conformação do programa, né, como você não consegue identificar mais a relação entre a circulação e o próprio espaço, né? A partir do momento que você usa essa circulação como espaço de cozinha, serviço, captação de água e tudo isso, né? Então, a relação do pátio, da área verde, com essa circulação que se torna espaço útil, né? Volta um pouquinho, Lucas. Aquela área, o que está empontilhado ali é uma expansão, porque a gente chegou à conclusão que são três famílias, são 3 gerações que vivem juntos, geralmente, e alguma hora isso acabaria virando 4 gerações pelo sistema de vida que eles têm lá. E essa quarta geração poderia ou ter uma ampliação daquele módulo e as pessoas morariam ali, ou ter essa própria ampliação e aquilo gerar alguma outra fonte de renda, se alguma coisa comercial, alguma coisa para eles. Porque eles moram em extrema pobreza e tudo mais. Aí mostra um pouco da relação do próprio pátio interno e parte externa, né? Qual que seria essa fluidez do espaço e a própria fluidez de evento, né? Que seria a junção da utilização realmente com o espaço gerado. Aí tem um esquema meio da captação de água, né? Que eles, já sendo como uma habitação
social, digamos assim, de baixo custo, né? Priorizar essa reutilização, esse aproveito, né, desse sistema, e também na questão térmica, né, que também foi levado em consideração. Aí uma isométrica explodida que detalhava bem a questão do projeto, até para a questão de custo, né, que eles eram bem restritos com relação à questão do custo. As paredes eram todas em blocos de concreto e podiam ser montadas por eles mesmos. Então, eu não me lembro exatamente qual é o número de tijolo que a gente chegou, mas a gente tinha a conta exata de qual que era o tijolo, porque a gente pensou em todas as ligações e tudo mais. Então, com essa isométrica, basicamente, é como isso poderia ser construído. A planta, com esses 2 pátios que a gente propunha, o cara podia plantar milho, podia fazer o que ele quisesse ali. Os cortes, a iluminação do pátio, a relação do pátio, que eles falam que no concurso enobrece a alma e gera um monte de outras coisas. Umas imagens internas, umas perspectivas. Esse concurso a gente fez esse ano, tá? São as 9 pessoas que moram. Aí uma solução urbanística, enfim. Esse foi um trabalho que a gente acabou dedicando tempo bom até para a solução e acabou trabalhando com várias escalas de maquete, né, que foi bem interessante para essa solução, tanto macro e da micro, né, com uma escala maior. Então foi bacana a questão do tempo por causa disso, assim, valorizou a questão do processo de maquete. Maquete como processo, mas não como resultado final. Todas as maquetes que a gente está mostrando são maquetes para a gente, né? Não nada de maquete para o cliente. Né? Bom, aí a gente trabalhou junto com o pessoal do coletivo Couve-Flor, que é um coletivo de artes aqui de Curitiba, para a realização dessa peça de pessoa prego e pelúcia, que teve presente teve no festival, teve durante o festival também. Foi para Salvador agora, eles estão lá em Salvador apresentando também. Foi interessante porque a gente trabalhou tanto na parte gráfica quanto na parte de concepção dos próprios personagens. Então a gente ia nas reuniões junto com o pessoal do coletivo e participava dessa concepção do que eles estavam querendo, assim, porque eles tiveram um prazo muito curto da concepção da peça, pela questão digital e tal da prefeitura. Então a gente participou ativamente nesse processo e foi muito interessante trocar experiências tanto nessa questão, né? Foi bem. Essa peça é baseada na obra do Tim Burton. Daí a gente teve que se obrigou a estudar bastante Tim Burton para conseguir entender o que eles estavam conversando, porque era uma linguagem de teatro. A gente não tinha muito contato com isso, né? Porque a gente fica às vezes só pensando em arquitetura de uma outra maneira, e isso abre um pouco o nosso pensar, né? Aí a gente fez também toda a parte visual. O interessante daquele outro trabalho é que, como era um espetáculo que não tinha fala, diálogo, basicamente dança, e eles têm uma relação com o corpo, com o espaço muito distinta do que a gente tem, do que nós temos. Então foi interessante essa partilhar dessa mesma coisa. Esse foi uma série de lames que a gente colou pela cidade. Não foi vandalismo, só foi um projeto do governo federal, se não me engano, governo estadual, junto com a artista Cândida Monte, e no qual o nosso papel era sempre ela em diversos corpos, assim, e o nosso papel foi pensar em quais pontos da cidade e qual escala isso deveria estar para causar uma sensação específica para o transeunte, enfim. Então aí a gente colando mesmo de madrugada, acho que eram umas 2, 3 da manhã. Aí é uma instalação que a gente passou na Fundação Cultural agora, que é realmente tentar trazer para cá alguma coisa que seja realmente paramétrica, né? Porque a gente não tem muito contato com isso quando fala, poucos sabem, poucos estão estudando isso. Então a nossa intenção é realmente fazer uma instalação e tentar deixar isso